Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Hoje estamos no capítulo 26 do livro Conversando sobre Vida Plena. O tema de hoje é o agente abortivo chamado hedonismo. Hedonismo é uma das características mais comuns das pessoas desse século. É a busca pelo prazer, custe o que custar. É evitar qualquer tipo de sofrimento ou frustração na vida. Tudo o que lhe faz bem torna-se o certo e ponto final. Esse conceito tem invadido as famílias e até as igrejas, onde o slogan é ser feliz. Com uma mentalidade preparada para evitar o sofrimento, pessoas desistem de suas famílias e partem para uma relação aparentemente prazerosa, até segunda ordem. Filhos desistem dos pais e buscam amigos que aprovem suas decisões. Empregados desistem de suas carreiras, pois não querem aguentar a exigência dos chefes. Cristãos desistem de sua fé porque é muito difícil obedecer a tudo o que está escrito na Bíblia em pleno século XXI. Pessoas desistem de suas próprias vidas, pois não sabem lidar com as dificuldades inerentes a este mundo e extremamente úteis para o seu crescimento. Surge então uma geração consumista da felicidade. Aí começa o vale tudo: homossexualismo, pedofilia, adultério, prostituição, etc. Evita-se tudo o que poderia trazer algum tipo de desconforto para a alma, o corpo e o espírito. Na palavra de Deus, isso se chama viver para satisfazer os desejos da carne. É muito mais fácil dar vazão aos caprichos da alma, pois é como nadar a favor da correnteza. Mas com isso, as pessoas não são transformadas, não são tratadas e amontoam-se perdidas e imaturas, totalmente despreparadas para enfrentar a vida de verdade. A Bíblia diz que para seguir a Cristo precisamos tomar a cada dia a nossa estaca de execução, a nossa cruz e segui-lo, viver a vida segundo os princípios e valores dele. Esse conceito é o extremo oposto do hedonismo. É a morte do eu, da nossa vontade, para sermos transformados de glória em glória à imagem do Filho de Deus. Evangelho sem cruz é o evangelho que oferece a felicidade a qualquer preço, que orienta seus fiéis em busca de uma vida de conforto e realizações, esquecendo-se que Jesus disse que com a recompensa dele viriam perseguições. O ser humano precisa mais de maturidade do que de felicidade, mais de crescimento e transformação do que de ausência de dor. Não há nenhum personagem bíblico, por mais obediente e abençoado que tenha sido, que não tenha passado por lutas e sofrimentos antes de alcançar a promessa. Quem decide pular etapas e tirar do caminho pessoas e ensinamentos que lhe trazem confronto, está num conforto com gosto de veneno mortal. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles leva à morte, dizia o sábio Salomão. Que o Senhor traga de volta a sua igreja para amar a mensagem da cruz. Somente ela nos fará fortes e preparados para enfrentar as perseguições reservadas para nós neste tempo. Uma pessoa que ama mais o prazer e a felicidade fará tudo para obtê-la e vai tirar do seu caminho tudo o que pode impedir isso. O próprio cristianismo não garante apenas momentos de prazer e de felicidade. Então, essa pessoa não vai pensar duas vezes e vai preferir idolatrar o que pode lhe dar prazer. Se o caminho do cristianismo fosse apenas coisas boas, coisas que agradam a nossa alma, que trazem prazer para a nossa carne, a porta não seria estreita, seria a larga. Ninguém teria nem mesmo dificuldade de aceitar Jesus, porque seria algo impossível de ser rejeitado, seria uma proposta de vida irrecusável. Mas sem as dificuldades da vida, sem os problemas, sem os obstáculos, nunca amadurecemos, nunca crescemos. E Deus tem compromisso com o nosso crescimento e não com as nossas vontades. O prazer dele está em ver cada um de nós transformados à imagem de seu filho, e isso não acontece de repente. Isso exige experiência, exige renúncia e muita capacidade de superação. Mas uma pessoa hedonista não quer superar nada, quer tudo pronto e perfeito para que ela possa garantir que não terá problemas, não terá incômodos ou desconfortos no caminho. A maneira como essa nova geração está sendo criada só reforça esse perfil de pessoas, só aprova esse tipo de conduta. Os pais querem impedir ao máximo a frustração e o desconforto na vida de seus filhos, e eles então entendem consciente ou inconscientemente que a vida tem que ter apenas coisas boas, apenas momentos agradáveis. Eles se desviam do caminho do crescimento e ficam nanicos emocionais e espirituais, nunca experimentando a vida plena que Cristo veio dar.
Até porque essa vida não significa ausência de dificuldades, mas é estar bem, é ser aprovado diante delas. Jesus disse que no mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Com ele somos mais que vencedores. Mas os vencedores precisam aceitar o fato de que terão lutas e que terão longos períodos de preparação para essas lutas. E esse estilo de vida não combina com um cristão hedonista. Na parábola do semeador, a semente plantada em terreno pedregoso é justamente a situação de alguém que ouve e recebe a palavra com alegria, mas permanece pouco tempo, pois quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Uma pessoa hedonista não tem motivos para permanecer na palavra. Ela tira para fora na primeira oportunidade. Eu já vi testemunhos de pessoas que disseram que quando entraram na igreja, sua vida piorou tanto que elas saíram. Na verdade, elas nem mesmo entenderam a palavra, ou nesse contexto em que estamos vivendo, talvez nem pregaram corretamente a palavra para elas. Elas tinham uma expectativa e na prática acontecia algo totalmente oposto do que esperavam. Imaginavam que finalmente seriam felizes, mas dentro da perspectiva delas de felicidade. E há uma distância bem grande entre a nossa perspectiva e a perspectiva de Deus sobre felicidade. Pessoas hedonistas não conseguem usufruir a filiação de Deus, pois jamais aceitam a disciplina e a admoestação do Senhor. Elas nem cogitam passar por constrangimento, se humilhar diante de seus erros. Na verdade, vivem a máxima: os fins justificam os meios. E se elas estão em busca de felicidade, significa que tudo o que elas fizerem no processo é considerado certo, porque o alvo é certo. Assim, suas consciências ficam cauterizadas. Nessa ânsia para viver intensamente e buscar o que as faz felizes, acabam vivendo o vale tudo. O amor não importa se com pessoas do mesmo sexo, com animais, com crianças, até com árvores. Se dá prazer, está legitimado e acreditam piamente que Deus está feliz, porque partem da premissa que Deus quer a felicidade de todas as pessoas. Deus se alegra quando seus filhos sentem prazer. Aí se instala um conceito bem perigoso, que é verdade em parte. Deus realmente se alegra com a nossa felicidade e deseja que tenhamos uma vida de prazer, mas Ele mesmo instituiu os parâmetros para isso. Qualquer busca fora desses parâmetros é a violação de seus princípios e ninguém consegue ter a vida que Deus deseja de uma maneira qualquer, mas apenas da forma como Ele deseja, como Ele orienta. Toda a nossa capacidade de nos adaptarmos ao modelo de Deus vem da cruz. Jesus tornou isso totalmente possível. Se a pessoa não entende esse caminho, ela vai sempre tentar encontrar satisfação fora de Cristo e vai, no fim, encontrar-se com o desapontamento, a frustração e até a morte. Muitos anos atrás, eu fiz terapia e a psicóloga que me atendeu não era cristã. Ela foi bem enfática em conceitos completamente hedonistas e sua orientação era praticamente me dizer que se eu estou buscando a minha felicidade, eu não preciso sentir culpa, eu preciso fazer o que me dá prazer, esquecer qualquer conceito que me reprima. Ela praticamente estava dizendo que o prazer, a felicidade, precisa ser o meu alvo e não importa o caminho que escolherei para alcançá-lo. Disse que eu precisava me abrir e livrar-me de qualquer culpa se o que eu estivesse fazendo era para obter prazer. É incrível que esse discurso é bem parecido com o discurso da serpente. O diabo sempre terá um discurso de que você pode ser feliz sem precisar seguir as orientações de Deus. E ele vai além, dizendo que Deus é mau, pois se Deus fosse bom, não colocaria nenhuma restrição ao homem. Esse discurso atravessa os séculos e, infelizmente, ainda encontra guarita em muitos corações. Mas a verdade de Deus é imutável e ele tem sim limites. Todos eles para nos protegerem e não para nos restringirem. Deus sabe o estrago que o pecado faz na vida do homem e deseja preveni-lo. Se você e eu não confiarmos no amor e na bondade de Deus para conosco, acabaremos achando que Deus quer o nosso mal ao nos dar as orientações que estão em sua palavra. Certa vez, uma professora doutora querida da faculdade de jornalismo onde eu estudei, ela me abordou. Ela sabia que eu era cristã e questionou se a palavra de Deus fosse apenas uma fábula, não fosse nada verdade. Eu teria perdido meu tempo e minha vida. Ela tinha sido criada na igreja e apostatou da fé e era visivelmente crítica da igreja e não acreditava em céu e nem inferno, acreditava só na ciência e achava que a Bíblia era um instrumento para manipular o homem. Eu lhe respondi com tranquilidade que ainda que não existisse céu ou inferno, ainda que a Bíblia não se cumprisse, eu não teria perdido a minha vida ao obedecê-la. Eu teria, no mínimo, qualidade de vida na terra aqui. Estaria livre de muitas doenças físicas e emocionais. E isso já teria valido a pena.
Mas devolvi a pergunta para ela e nunca obtive resposta. E se a Bíblia for a verdade? E se existe céu e inferno? Qual seria o grande ganho de quem não acreditou nela? Teria valido a pena ignorá-la? Hedonistas acreditam que só existe essa vida aqui, que ela é única e precisa ser aproveitada ao máximo, significando vale tudo. Se é para vivermos, que possa valer a pena. Assim, elas realmente acreditam que a felicidade está no sexo, nas baladas, nas viagens, no que seu dinheiro pode comprar, no poder, na fama, enfim. Buscam com as próprias forças uma plenitude de vida que só encontrariam em Cristo. É mais complicado quando o hedonismo entra nas igrejas e nos púlpitos e as pessoas são ensinadas a exigir de Deus felicidade e prazer, tudo dentro de uma perspectiva terrena. Não sei como você tem vivido a sua vida, mas a felicidade e o prazer só se encontram em Cristo. A suficiência de Cristo é o segredo para termos tudo aquilo que nos faz bem. Isso filtra o que nos causa dano e nos traz uma paz que excede o entendimento humano. A idolatria da felicidade é algo que precisa ser renunciada se você deseja experimentar vida plena. Na vida plena, a felicidade tem bases sólidas, tem princípios eternos estabelecidos e independe do que fizeram conosco, independe de circunstâncias. Isso é que é fantástico e revolucionário. Essa felicidade que Cristo oferece e que nem o mundo inteiro aos seus pés pode lhe dar. Perguntas para reflexão. 1. Você se considera uma pessoa hedonista? Justifique sua resposta. 2. Você conhece pessoas que são hedonistas? Que características essas pessoas têm? 3. Por que o hedonismo pode abortar a plenitude de Cristo? 4. Quais os resultados finais de uma vida que foi vivida baseada no hedonismo? 5. Você pode identificar como o hedonismo tem se infiltrado nas igrejas, nos púlpitos? 6. Qual a diferença entre a felicidade em Cristo e a busca da felicidade com as nossas próprias forças? 7. Qual parte deste capítulo foi mais útil para você? Terminamos por aqui o capítulo 26 e se ele foi bênção, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal e indicar o canal para outras pessoas. Até o próximo capítulo.